Professor Marcos Vinícius de Freitas, vocês tocaram rapidamente, o senhor também, a entrada originalmente era Brasil, Rússia e ainda a China, aí veio a África do Sul, e agora a inclusão de muitos membros muito díspares. Eu não entendi, inclusive, alguns deles, qual a razão de fazer parte do BRICS. Quer dizer, entendo que eles queriam fazer parte, mas eu não sei se isso não perdeu uma certa homogeneidade inicial de quando foi criado. Não sei se estou correto ou não. Na opinião do senhor, essa entrada dos novos membros ajuda o fortalecimento do BRICS? Há um perigo, o senhor lembrou o caso do G77, né? Para muitos que nos acompanham, vocês colocam lá num site de busca, que era um grupo muito conhecido à época, não é também a Conferência dos Países Não Alinhados, voltar a Bandung em 1955 na Indonésia, nada disso, é uma outra coisa, porque nós vemos um momento da história em que o eixo econômico se transfere para a região Ásia-Pacífico, o eixo econômico do mundo. Na sua opinião, essa entrada dos novos membros é benéfica ou não? Eu acredito, professor Vila, que reflete a diversidade do mundo, não é? E nós temos ali algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a aproximação de Etiópia com o Egito. Tem problemas ali enormes na questão do Nilo, que quase que leva à guerra muitas vezes, e a oportunidade de colocar esses dois para conversarem de um ponto de vista de aproximação econômica. Nós temos a entrada do Irã e da Arábia Saudita, que está ainda meio cambaleando, mas o acordo que a China logrou no passado entre a Arábia Saudita e Irã também é inédito. Então, é uma aproximação importante. Trazer os países produtores de petróleo também é importante para o bloco ter uma relevância econômica cada vez maior, porque o petróleo ainda é o grande fator de energia do mundo. Por que vem a Indonésia? Bem, se nós pensarmos em Indonésia, é o maior país islâmico do mundo, não é? Neste processo todo. Então, a gente vai notando que esta diversidade, que é heterogênea, é um objetivo muito diferente do G7, que tem as suas diversidades internas. Nós podemos falar o que quisermos, mas a economia dos Estados Unidos é muito maior do que a dos outros países. É a mesma coisa que às vezes falam, não, mas a economia chinesa é muito maior que a dos outros membros do BRICS. É a mesma situação no G7, isso também acontece. Mas a heterogeneidade do BRICS é o reflexo que quer se dar efetivamente no ambiente de multilateralismo. Então, esta que é, eu acho, o cerne fundamental. Tanto é que se nós pensarmos naquele momento de constituição do BRICS, em que se trouxe a África do Sul, não se trouxe a África do Sul porque era a maior economia da África. A maior economia africana é a Nigéria. Então, por que se escolheu a África do Sul? Porque, por causa do histórico da África do Sul, pela heterogeneidade da África do Sul. Podemos esquecer que Mandela era de uma família real dentro do contexto dos vários reinos que compõem a África do Sul, né? Eles chamam de Rainbow Nation, né? A nação do arco-íris. Então, reflete muito daquilo que é a África. Então, é por essa razão que nós observamos que esta heterogeneidade, que é a grande diversidade, é que pretende ser uma marca do bloco. Então, por essa razão que é importante a gente analisar isso e também levar em consideração alguns aspectos regionais. Na ocasião, o Brasil insistiu equivocadamente, né? Depois nós vimos isso pela Argentina, né? Porque o Brasil errou naquele contexto ao confundir ideologia com a fundamentação do bloco. Queríamos trazer a Argentina naquele momento político, sem levar em consideração que talvez fosse muito mais interessante para o BRICS se atraísse algum outro país da região, com o qual nós poderíamos ter um relacionamento comercial muito maior, como o Chile, que poderia entrar, o Peru, pelo qual nos interessa ter uma travessia para o Pacífico. Então, o problema muitas vezes nosso é querer ideologizar muito essas questões, quando o objetivo é, quanto mais heterogêneo, mais multilateral, mais forte o bloco será. Interessante essas questões. Lembrando a quem nos acompanha, não sei se eu estou certo, vocês me corrijam, a Nigéria é o país mais populoso da África, né? E a gente esquece da Nigéria, por isso que hoje nós estamos lembrando, foi tocado aqui na Índia, eu vou voltar a falar da Índia, porque no Brasil nós falamos de tudo e parece que a Índia fica em Marte, né? E é uma economia que tem um crescimento tão rápido nos últimos anos, era a sétima, a sexta, a quinta, a quarta, ela está numa corrida e é extremamente importante e tem essas particularidades que já foi destacado aqui. Ela não tem essa presença geopolítica que os outros têm.
né? Um dia será que terá? Não sei, isso não, eu gostaria de pensar na questão do Oceano Índico, como é que fica, tem o velho problema com o Paquistão, sabemos, mas é complicado. Mas vamos colocar, professor Valdir Bezerra, a questão da Rússia, a Rússia, claro, ela está amarrada pelo conflito da Ucrânia e cria uma série de dificuldades no momento. O que chama a atenção, a guerra com a Ucrânia, de alguma forma a Rússia foi favorecida pela existência do BRICS? Eu pergunto nesse seguinte sentido, evidentemente não sou doido de achar que o BRICS é que levou à guerra, nada disso. Eu estou dizendo que a Rússia faz parte desse bloco econômico e de alguma forma isso acabou favorecendo a Rússia no momento de severas sanções econômicas do chamado Ocidente? Favoreceu a Rússia, sim. Favoreceu, no primeiro sentido, por conta de que a Rússia acabou não sendo isolada, né, internacionalmente, como também tinha trazido na minha primeira intervenção. E a Rússia, como até a professora Juliana bem colocou, a Rússia e a China são considerados, né, por quem olha o BRICS de fora, como os principais líderes desse agrupamento. Justamente porque eles são grandes potências, né, Rússia e China, e porque esses dois países também ocupam uma posição de membro permanente, cadeira cativa, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eles têm mais atributos de poder. E a Rússia interpretou como uma vitória a expansão dos BRICS, que é um grupo dentro do qual ela é considerada como uma liderança. Então, a cúpula de Kazan, a ampliação dos BRICS, o fato de que a Rússia não se sentiu isolada, né, internacionalmente por conta do bloco, e uma das pautas que a Rússia trouxe para o bloco dos BRICS, que é um trem que já partiu da estação e começa a ganhar velocidade e tração, é a pauta da desdolarização da economia global, que é uma questão que a Rússia defende muito, porque a Rússia foi bastante sancionada pelas instituições ocidentais, que ela acusa de terem sido utilizadas politicamente. E essa pauta da desdolarização foi abraçada pelo chamado Sul Global, e tanto é que a Rússia, né, o comércio Rússia e China já é feito em 90% de moedas locais, e entre Rússia e Índia é mais de 70% já realizado em rublo e rúpia. E essa pauta é uma pauta que a Rússia considera muito importante e que o BRICS passou a considerar muito importante também, o que é bastante interessante nesse contexto de tensão geopolítica que a gente vive hoje. Professora Juliana, justamente pegando o gancho tanto do Marcos Vinícius como do Valdir sobre o que significa o BRICS hoje. E a professora destacou que no caso do Brasil, pelas nossas relações históricas com os Estados Unidos, né, e a importância que tem essas relações, e agora com uma presidência que é sempre uma surpresa a cada dia, né, com o presidente Trump, é difícil ter previsibilidade. E não há nada pior em diplomacia e em economia como falta de previsibilidade. Isso é terrível, né? Mas isso está ocorrendo, basta ver as últimas declarações, agora inclusive do presidente Trump sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Bem, no nosso caso, como é que a gente tem uma relação, claro, o nosso maior parceiro comercial já faz algum tempo é a China, para surpresa de muitos. Se alguém falasse isso no final do século passado, ia achar que essa pessoa está falando uma enorme bobagem, né? E isso acabou ocorrendo. E como é que fica? Quer dizer, nós temos sempre, nós temos uma situação diferente que a Rússia. Ela tem uma presença no mundo, e aí como herdeira da União Soviética, muito grande. E antes, ainda na época do Império Czarista, uma presença grande na Ásia e na Europa. O caso da Índia é um país muito novo, né? E já tem outras relações. O caso da China, bem, esse já tem uma história de milênios. A África do Sul tem as suas particularidades com o fim do apartheid, historicamente há pouco tempo. Agora nós é um caso diferente, o caso do Brasil, né? Então, como é que nós nos posicionamos? A senhora bem destacou, tem os Estados Unidos ali, a declaração tinha de falar do Trump sem citá-lo, insinuar e tal. Nós temos uma situação muito complicada. Foi lembrado a tentativa de colocação da Argentina, que é muito bem lembrado pelo professor Marcos Vinícius, foi um fracasso. E ainda bem, né? Você imagina se tivesse entrado. Como é que fica isso? Desculpe a longa peroração, mas é que eu quis só situar para quem nos acompanha.
Acho que o Brasil é um bicho ali um pouco diferente dessas grandes potências, né? A gente está ali figurando entre os grandes países que fazem parte do BRICS, mas a gente tem particularidades, né? É diferente da China, que está numa dianteira, né? E como você falou, 3 décadas fizeram com que a China virasse o jogo de uma forma impressionante, né? A China hoje corre atrás, né, da economia americana. A gente não sabe ainda direito quando ela vai à frente, né? Pelo menos economicamente. Acho que politicamente existem outros desafios, regimes diferentes que precisam ser questões que precisam ser consideradas, mas economicamente acho que a gente não tem dúvida de que China logo passa em algum momento a economia americana. Da mesma forma, a Rússia tem um poder estratégico ali onde está. O Brasil ele é um bicho um pouco diferente, né? Porque ele, de alguma forma, mantém relações positivas com todos esses países, mas também com a economia americana. Hoje busca uma alternativa também junto à economia europeia, né? Então, acho que o Brasil, nessa história, apesar dele defender um multilateralismo, o que faz muito sentido, né? Porque a própria essência do bloco foi para isso que o BRICS foi criado, mas o Brasil hoje ele joga muito mais numa alternativa bilateral do que multilateral, né? Então, para o Brasil é importante sim estar no bloco, porque ele traz um tanto dessa história, dessa carga latina, né? É o país que representa claramente a América Latina, né? Tem uma relevância importante dentro desse jogo, mas é um país que tem essas características muito específicas, né? É um país que precisa desse bilateralismo, porque as relações multilaterais, por mais que sejam interessantíssimas, e na teoria são o ponto que a gente realmente gostaria de chegar, elas são difíceis de maneira prática, especialmente porque, como o Marcos muito bem falou, a gente está, na verdade, num cenário onde os países têm características muito diferentes, eles são muito heterogêneos, né? Então, é difícil você conseguir, dentro de um mesmo ambiente, negociar regras que sejam boas para todo mundo, especialmente porque a gente tem os países em conflito, né? Que eu até enxergo que eles estão ali propositalmente, né? Eu acho que Etiópia e Egito estão juntos justamente para gerar um balanceamento de poder, de forças, para tentar fazer com que os conflitos bilaterais não influenciem dentro desse grande bloco. Mas, querendo ou não, a gente tem uma posição bem diferente, né? Então, eu acho que o Brasil, nessa história, ele se beneficia muito de conseguir melhorar essas relações comerciais. Acho que ele tem uma voz muito grande, né? Eu acho que a gente tira a carga de ser uma economia chinesa que está batendo diretamente com a economia americana, uma economia russa que tem ali as suas características e tem os seus conflitos. O Brasil é um bicho ali um pouco coringa, né? Consegue negociar com ambos os lados. A gente só tem que talvez maneirar e pensar como é que o discurso está sendo feito, né? A gente não pode usar essa posição que a gente tem de conseguir transitar bem entre esses pares e esses países, não pode usar ela como uma cartada que de alguma forma possa fazer a gente criar mais inimigos e mais problemas para a economia interna. É verdade.